Eu, há um tempo atrás, passei por uma experiência que me levou a pensar: eu preciso conhecer um pouco mais sobre esse assunto. Eu estava dando aula numa pós-graduação e um modelo, trans, trouxe uma dificuldade de avaliação por parte dos alunos. E isso, levantou, né, algumas dúvidas, porque como desenvolver esse tratamento, como avaliar essa pele. E aí eu comecei a estudar um pouco sobre isso, ainda sou uma aprendiz apenas, não sou especialista. Eu tenho algumas coisas para te dizer, né. Inclusive, eu faço uma pesquisa, gostaria muito que essa pesquisa virasse um artigo científico sobre a estética trans. Então, se faz sentido para você, comenta aqui nesse vídeo. Comenta também se você já atende um paciente trans, se você já teve a experiência com paciente trans, como você lida, né, com essa questão, você está preparado, sua clínica está preparada, sua equipe está preparada para esse atendimento. Então, vou fazer hoje uma live, não espero que não fique muito grande, às vezes eu me empolgo, falo demais, para que todo mundo tenha, paciência de ouvir, porque eu acho extremamente necessário este assunto, ok? E se você não é inscrito aqui no meu canal, já se inscreva. Eu aqui falo de estética inteligente, com raciocínio clínico, aciona o sininho para você ser notificado, porque todo momento a gente tem aqui vídeos novos. E espero que faça sentido para você e eu vou esperar o seu comentário aqui, tá bom? Eu fiz uma breve apresentação só para a gente poder partilhar de alguns conceitos, né? Agora, pensando na estética trans como ciência, mas também respeito, né, a questão da beleza, da inclusão, isso tudo é muito importante a gente pensar em tudo isso, né, como a gente vai, eh, de fato atender, como a gente vai se relacionar, como a gente vai conversar. Então, essa é uma jornada dentro da nossa estética. A estética não muda, os seres humanos são os mesmos, né? Mas é uma jornada profissional que une o nosso conhecimento técnico, né? E também que a gente possa estudar de sexualidade humana. E a gente pode transformar vidas, a estética transforma vidas, né? A estética é isso. Mas nós precisamos ter muito respeito quando a gente trabalha com a estética, né? De forma geral, tá? Não só a estética trans. O respeito deve ser sempre. E imaginar que a estética não trata somente da pele, do corpo, da harmonização, né? Mas ela trata de uma vida, de autoestima, de bem-estar. Então, se isso faz sentido para você, nós precisamos estar preparados para atender o paciente jovem, adolescente. Hoje, os adolescentes estão cada vez iniciando a adolescência mais cedo. A gente precisa estar preparado para atender o idoso, que hoje nós somos um país de idoso. Então, nós temos que estar preparados para atender o ser humano. E por isso, este assunto de hoje. A estética, ela tem um papel que eu, pelo menos, entendo como transformador. Ela não muda quem a gente é. Ela não muda eu, ela não muda você, mas ajuda a revelar quem a gente é por dentro, né? Ela ajuda a gente partilhar o nosso eu interno. As pessoas trans, elas também precisam de cuidados estéticos, que vai muito além daquela aparência, né? É uma questão de identidade, autoestima, saúde mental, e é por aí que a gente vai trabalhar. Não é com julgamentos, não é com admiração, né? É um ser humano. É um ser humano que, assim como todos, precisa de autoestima, saúde mental. Então, quando a gente fala de autoestima, é promover o bem-estar emocional, autoaceitação, né? Aquele cuidado personalizado. A questão da identidade vai ajudar no processo de afirmação de gênero, expressão e o acolhimento. Como você vai acolher? Eu preciso ter uma escuta ativa,
Eu preciso ouvir, eu preciso validar, eu preciso respeitar a diversidade, seja ela qual for. Esse é o nosso papel enquanto profissional. E beleza é linguagem, é pertencimento, é cuidado. Nós temos esse privilégio de contribuir diretamente para a qualidade de vida e emocional do nosso paciente, do nosso cliente. Olha a nossa responsabilidade. Nós não somos médicos, nós não somos psicólogos, mas nós temos um papel fundamental na relação de autoestima, na escutativa e no acolhimento. Isso é fundamental. Então, o que eu quero que vocês se sintam assim, picadinhos, né? Porque eu falo que toda aula minha, todo vídeo, toda live é uma provocação para você estudar mais, para você conhecer mais. E quando a gente fala de transformações hormonais, né? E isso vai ter um efeito na pele, no cabelo, muitas vezes no corpo. E a avaliação, que já deve ser muito bem feita e personalizada, vai ter um compromisso ainda maior. Por exemplo, as mulheres trans, elas fazem a terapia com estrogênio. O que eu vou identificar nessa pele? Redução da oleosidade, da espessura da pele. A pele vai ficar muito mais sensível. Eu vou ter uma diminuição dos pelos corporais e maior tendência ao ressecamento de pele. Isso é um problema. E muitas vezes a telangiectasia, porque eu tenho uma pele mais sensível, tenho alteração na vascularização e a oleosidade diminuindo. Se eu tenho que ter o equilíbrio entre a hidratação e a oleosidade, eu acabo tendo um desequilíbrio e eu vou ter que tratar essa pele muito mais para função hidratante, função de barreira, né? Equilíbrio dessa pele. Já as terapias com testosterona, o homem trans, ele aumenta a oleosidade da pele, aumenta a espessura e normalmente eu tenho uma acne hormonal, às vezes severa. Eu vou ter o crescimento de pelos faciais e corporais, eu posso ter também a foliculite e alteração nas glândulas sebáceas, porque, lógico, tudo parte da glândula sebácea. Então, o que eu vou precisar avaliar aí, né? Tratamentos para acne, se ela já existir, e vou ter que equilibrar a oleosidade, sem deixar a hidratação de lado, sem deixar o equilíbrio e barreira cutânea perfeita. Lembrando, então, que eu estou passando por transformações hormonais e a gente sabe muito bem o que os hormônios podem acarretar de problema na pele, no corpo e muitas vezes no cabelo, né? Porque se eu estou pensando em crescimento capilar e de repente eu tenho um problema com alopecia, né? Eu tenho um problema com a calvície, então eu preciso pensar sobre isso também. Então, qual terapia hormonal eu estou visualizando nesse momento? Qual terapia hormonal esse meu paciente está fazendo? Isso é de suma importância. Por quê? Os maiores desafios dermatológicos é a acne hormonal, né, que surge principalmente em homens trans devido ao aumento da testosterona, e aí eu preciso de protocolos específicos, anti-inflamatório, sebo-regulador. Eu tenho a foliculite, que fica frequente em área de crescimento de pelo, e também eu vou ter que ter uma atenção, porque da foliculite, da acne, eu posso gerar hiperpigmentação pós-inflamatória, então eu começo a abrir o leque para minha avaliação. Né? Então, eu fiz aqui um tratamento, eu fiz uma transformação, eu usei muita testosterona e eu tenho como resultado isto aqui para tratar. Já o estrogênio, ele vai trazer aquela sensibilidade cutânea, que é muito comum nas mulheres trans, pela ação do estrogênio, né? Então, eu preciso usar mais ativos calmantes, fortalecedor de barreira cutânea. E, como eu disse, as alterações pigmentares, elas podem acontecer em qualquer uma das reposições dos tratamentos hormonais. Mancha, hiperpigmentação. Então, proteção solar, sempre, né? Tomar cuidado com depilação, sempre. Vou poder também inserir, muitas vezes, um tratamento de terapia capilar para crescimento de cabelo, de barba. Eu começo a pensar em quais
tratamentos eu posso desenvolver. E são muitos, porque vai começar da escuta ativa, né, nós vamos ouvir o que esse paciente deseja de nós, o que ele, quer tratar, então é muito fácil para a gente tratar desses desafios, mas